Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17, o fim da escravidão no Brasil. Então, você já sabe que durante o período da escravatura, muitos escravizados se rebelaram contra os seus proprietários, promovendo diversas fugas, se organizando em quilombos, organizando revoltas. Agora, você vai estudar o fim da escravidão no Brasil e perceber que esse não foi um processo sem contradições. Após obter a liberdade, os ex-escravos não foram integrados à sociedade. Muitos continuaram a ter laços de dependência com seus ex-senhores ou assumiram trabalhos desprestigiados nas cidades. Após a abolição, muitos ex-escravos foram buscar trabalho na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro. Nessa cidade, sobretudo em São Paulo, os imigrantes vindos da Europa já ocupavam postos de trabalho na lavoura e na indústria. Então, os escravos libertos, sofrendo todas as formas de preconceitos, eram obrigados a aceitar os trabalhos mais pesados e mais mal remunerados. Eu fiz questão de colocar como capa do nosso capítulo a imagem do 25 de março, que é uma data magna para o Ceará. Por quê? Porque é uma data onde nós comemoramos a libertação dos escravos no Ceará, porque nós fomos a primeira província a libertar os escravos no Brasil. Então, a pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos, como a gente sabe, foi muito grande, né? Por quê? Porque a escravidão no Brasil sempre defendeu do tráfico de escravos. A Inglaterra, nessa época, tinha grande poder de influência sobre o Brasil, já que o Brasil tinha uma grande dívida com a Inglaterra. Então, em 1807, os ingleses aboliram o tráfico de escravos devido à influência de um movimento abolicionista encabeçado pelos Quakers, né? A Sociedade dos Amigos, religiosos de influência puritana, através de artigos na imprensa e petições públicas do parlamento, né? Uma visão não marxista que, obviamente, as razões para a mudança da política inglesa em relação ao tráfico, né, veio a ocorrer, né, e gerou uma série de discussões entre os historiadores. Por quê? Porque a aplicação mais conhecida, defendida por essa parte dos historiadores, destaca-se basicamente que os interesses da Inglaterra eram puramente econômicos, né? Ou seja, a Inglaterra tinha interesse de abolir o tráfico nas suas colônias porque o governo inglês criou condições para que os colonos investissem recursos antes aplicados na compra de escravos, na aquisição de produtos industrializados ingleses. O fim do tráfico nas Antilhas obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos de açúcar. E, como consequência, o açúcar antilhano se tornou mais caro que o brasileiro, né, que continuava sendo produzido por escravos. Então, a extinção do tráfico de escravos. Nós vimos que a Inglaterra sempre, né, defendeu o fim do tráfico de escravos. Então, o primeiro esforço de extinção no Brasil foi em 1831, quando houve um acordo com os ingleses, né, para que não houvesse, né, mais navios negreiros, né? Então, foi aprovada em 1831 essa medida que validava esse tratado entre Brasil e Inglaterra para acabar com o fim do tráfico negreiro. No entanto, né, alguns proprietários de escravos e traficantes ignoraram a lei, né? O tráfico de escravos continuou e em ritmo crescente, muitas vezes até com a colaboração das autoridades brasileiras, né? Como resultado dos ingleses, fizeram o quê? Com o resultado, os ingleses aprovaram uma lei chamada Bill Aberdeen, em 1845, que autorizava a Marinha Britânica a apreender navios de traficantes
e julgar os responsáveis nos tribunais ingleses. Então, os ingleses chegaram a prender 90 navios entre os anos de 1849 e 1851, o que ocasionou violentas reações dos políticos brasileiros que consideraram uma violação aos direitos de soberania brasileira. Então, os ingleses ignoraram os protestos dos políticos brasileiros e continuaram a prender navios negreiros. Assim, o ano de extinção do tráfico internacional dos escravos foi em 1850, cedendo à pressão inglesa. Consequências do fim. O que aconteceu depois de 1850? Surgiu o tráfico negreiro interno ou interprovincial. O deslocamento do capital do tráfico negreiro para outras atividades econômicas, como indústrias, ferrovias, telégrafos, navegação, né? Então, nós vimos que entre esses anos aí, no entanto, a queda de braço com a Inglaterra não duraria muito tempo. Então, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Houve uma campanha abolicionista no Brasil, né, que nós todos sabemos, né? O movimento abolicionista no Brasil ganhou força após a Guerra do Paraguai, a partir da década de 1860, assim, a partir de 1885. Muitas associações e clubes abolicionistas fizeram campanhas abertas para a compra de cartas de alforria para escravos. Os principais membros desses grupos abolicionistas eram intelectuais, jornalistas, advogados, profissionais liberais e até mesmo fazendeiros. Então, nós temos aí José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Plínio de Lima, Antônio Berto, né? Nós temos aí Elvio Jardim, Rui Barbosa, Castro Alves, né? E Aristóteles Spinelli, né? Então, todos esses aí eram abolicionistas, eram os ilustres abolicionistas do Brasil. Alguns filhos de fazendeiros também facilitavam as fugas dos escravos das lavouras de café, principalmente para Santos. Daí surgiu o quilombo Jabaquara, que chegou a ter 10 mil pessoas. Assim, muitos proprietários, sem ter como conter as fugas, tomaram a iniciativa de libertar os escravos em troca da permanência deles nas lavouras por mais alguns anos. Então, aí nós temos as imagens, né, de escravos em cafezais, né, em 1882. E a abolição? A abolição vai se dando lenta e gradual. Quer dizer, devido à influência dos fazendeiros nas câmaras e no Senado do Império, ela foi feita uma abolição lenta, gradual, segura, para a manutenção dos privilégios dos aristocratas agrários. Quais foram as leis aprovadas? Primeiramente, a Lei Rio Branco, que é mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, em 1871. Ela declarava livre os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data. Depois veio a Lei Saravia-Cotegipe, que é mais conhecida como Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos, ficando os libertos obrigados, a título de indenização, a trabalhar para seus antigos donos por 3 anos. E, por fim, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, que substituía provisoriamente seu pai, Dom Pedro II, assinou esta lei, acabando oficialmente com a escravidão do país, sem indenizações para os proprietários de escravos. E aí vem os efeitos da abolição. Ou seja, o que ocorreu depois, né? Grande parte, né, dos ex-escravos continuaram trabalhando para os seus ex-senhores, principalmente no Nordeste. Muitos escravos libertos foram buscar trabalho em cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro. E em São Paulo, eles, devido à concorrência com os imigrantes,
como a gente já falou, eles tiveram que aceitar trabalhos mais pesados, mal remunerados. Já no Rio de Janeiro, eles tiveram mais chance de trabalhar em indústrias. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, dependentes da mão de obra escrava, se sentiram traídos pelo Império. Assim, por não terem sido indenizados, portanto, passaram a apoiar a causa republicana. E a monarquia passou, assim, a ter seus dias contados. Aí vem a Lei das Terras, né? A Lei de Terras, ela foi aprovada em 1850, né? 15 dias depois da proibição do tráfico de escravos no Brasil. E esse decreto estava associado à preocupação com a substituição do trabalho escravo. A lei determinava que o acesso às terras devolutas só poderia ocorrer por meio de compra. A posse da terra, por meio de ocupação de terrenos vagos, passava a ser proibida. Quer dizer, toda terra devoluta somente seria adquirida através da compra. Então, os ex-escravos e os imigrantes foram os primeiros sem terras do Brasil. Então, ao longo do século XIX, essas novas leis foram implementadas para atender aos interesses políticos e econômicos do Império, né? Que aí é o caso da Lei de Terras de 1850, que o Brasil deveria ser, a partir dessa lei, toda terra deveria ser comprada e não mais concedida pelo governo, como ocorria em tempos coloniais. Então, a lei também dificultou o acesso de grande parte dos trabalhadores livres e pobres, mantendo a posse da terra concentrada numa aristocracia rural, ou seja, nas mãos dos ricos proprietários de terras. E aí, vamos falar dos imigrantes no Brasil, né? Com o fim da escravidão, é claro que o Brasil precisava de mão de obra para tocar as lavouras de café, principalmente as lavouras de café. Então, na segunda metade do século XIX, países como Portugal e Espanha passaram por graves dificuldades econômicas nas áreas rurais italianas e alemãs, e o desenvolvimento do capitalismo, as secas, as guerras, de unificação, começaram a expulsar os camponeses de suas terras. E uma das saídas encontradas pelas autoridades para minimizar as tensões sociais na Europa foi promover a imigração da população empobrecida para a América, né? Então, a elite do Império considerava os negros, mestiços, como preguiçosos, indisciplinados. E também havia aquela teoria europeia de que os negros eram uma raça inferior. Para o Brasil se tornar civilizado, teria que ter uma mão de obra branca, segundo eles, né? Uma raça superior, que era o europeu. E a elite defendia a entrada maciça desses estrangeiros para o branqueamento da população brasileira. Então, havia uma propaganda na Europa, né, convidando os europeus pobres para virem para o Brasil, virem trabalhar no Brasil. Então, em 1871, né, o governo de São Paulo começou a pagar as passagens de imigrantes, de seus familiares, para virem para o Brasil. Surgiu aí um novo colonato, né? Nós sabemos que o colonato era novo, por quê? Porque os imigrantes recebiam um salário pelo trabalho no cafezal. Podiam plantar milho e mandioca para consumo próprio ou para vender. Então, basicamente, ele estava, né, num sistema de colonato. Então, quem foram esses imigrantes? Portugueses, espanhóis, né, que ficaram mais no Rio, São Paulo, Salvador, italianos, alemães e holandeses, eslavos, poloneses, russos e ucranianos no sul, alemães que fundaram São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Blumenau, Joinville e Santa Catarina, e os italianos que procuraram formar suas colônias em Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves. Os poloneses, por sua vez, montaram suas colônias no Paraná. Curitiba é a cidade com o maior número de descendentes de poloneses. Então, quase 4 milhões de pessoas imigraram para o Brasil com o sonho de conseguir um bom emprego,
cultivar o próprio pedaço de terra, assegurar aos filhos o futuro promissor. E entre esses anos de 1850 e 1920, a imigração foi essencialmente de origem europeia. Então, entre os anos de 1920 e 1935, começou a segunda leva de imigrantes, que foram os asiáticos, que começaram a predominar. E o incentivo à colonização europeia refletia a visão de alguns setores das elites brasileiras, que influenciavam por teorias racistas que eram divulgadas na Europa, certo? E nós temos aí, né, os imigrantes, né, italianos trabalhando numa colheita de café na fazenda do interior de São Paulo, né? Que aí a gente vai ver que em São Paulo foi o pioneiro na experiência com o trabalho imigrante, né? Quem primeiro fez esse trabalho foi o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, né? Em 1846, cerca de 364 famílias suíças e alemãs foram trabalhar nas lavouras de café, na fazenda Ibicaba, município de Limeira, de propriedade deste senador. E aí o fazendeiro pagava as passagens dos imigrantes e os contratava no sistema de parceria, que também assumia as despesas de manutenção da família, dos trabalhadores, até a primeira colheita do café. Após a venda do café, o colono entregava ao proprietário metade do que ele produzia, mais os correspondentes a 6% dos juros sobre as dívidas contraídas pelas passagens. Então, esse sistema de parceria não tardou a enfrentar os problemas. Os colonos tiveram graves reclamações, começaram a solicitar melhores terras para cultivarem seus produtos, né? Os imigrantes que ficaram com os cafeeiros mais improdutivos. Então, isso começou a gerar um certo desconforto, né? E, claro, descontentes, eles chegaram a promover revoltas. Em 1871, em São Paulo, foi implantado um novo sistema de colonado e os imigrantes passaram a receber salário e podiam cultivar alimentos e vender o excedente da sua produção. Foi basicamente isso que ocorreu. Obrigada e vamos às nossas atividades.